Olá, eu sou o pastor Sidney, pastor na Igreja Batista Jardim Floresta, e esta é nossa escola bíblica dominical. Hoje nós falaremos a respeito da volta de Cristo. Na verdade, é um aperitivo da nova série da escola bíblica dominical sobre escatologia e uma vida de santidade. Então, espero que seja bom para você este momento, onde nós falaremos rapidamente, porque é apenas o aperitivo. Nós vamos falar muito mais sobre a volta do Senhor Jesus Cristo dentro de nossa escola bíblica dominical, que será na igreja. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição pelo link que nós compartilhamos no grupo da igreja, ou entre em contato comigo para que você possa fazer parte deste grupo de pessoas que estudarão a escatologia bíblica, tá bom? Partindo de Daniel, indo até Apocalipse, tá? Então vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A minha intenção não é esgotar este assunto, tá? Até porque é muito material, mas é dar um aperitivo para todos nós sobre a volta de Cristo. Então, o primeiro ponto aqui eu sei que há divergências com relação aos detalhes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma doutrina comum entre os cristãos, é uma doutrina presente na vida dos cristãos, na vida cotidiana das mensagens de pastores, mas existem algumas divergências nos seus detalhes, algumas linhas teológicas que eu não vou abordar aqui, mas nós veremos dentro da nossa escola bíblica dominical. Jesus Cristo, ele vai voltar, e isso é certo em todos aqueles que professam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Toda a igreja de Deus afirma categoricamente que Jesus Cristo vai voltar em glória e poder para julgar os vivos e os mortos. E esse reino do Senhor Jesus, esse novo reino do Senhor Jesus Cristo na sua vinda, ele não terá fim, será eterno. Todo cristão concorda com esta afirmativa. Esta esperança inclui a ressurreição do corpo, a ressurreição do nosso corpo e também a vida eterna, tá? Então todo cristão vai concordar de que na volta do Senhor Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão, aqueles que serão arrebatados terão um novo corpo e todos viverão a vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. É claro, todo aquele que crê em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Então, Jesus ele veio pela primeira vez à Terra em humildade e graça, mas agora ele voltará em glória e poder. Nós vemos isso muito claro em Apocalipse, o capítulo 1, quando João ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Agora, João, ele vê o Senhor Jesus Cristo com o rosto reluzente, ele vê o Senhor Jesus Cristo em toda a glória, em todo o poder. Antes, João via Jesus Cristo pendurado na cruz, no madeiro, crucificado, sangrando, mas agora ele vê o Senhor Jesus Cristo em glória e poder. Então, na primeira vinda de Jesus, ele veio humildade trazendo graça. Agora, na segunda vinda, ele retornará com glória e poder para buscar sua igreja e posteriormente para julgar aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus também virá como um juiz, não mais com graça, porque ao homem é destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós só temos esta vida para crer no Senhor Jesus Cristo. Depois não terá mais a alternativa, você não poderá mais dizer eu quero agora o Senhor Jesus Cristo, porque o momento de crer é agora, é o tempo presente, é este momento. Pois bem, a vinda de Cristo ela é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. Isso significa que em cada 25 versículos tratam da vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja a importância que o Novo Testamento dá para este evento único e este evento primordial em nossas vidas, a volta do Senhor Jesus Cristo. Na Epístola de Paulo, há mais de 50 referências em torno da volta do Senhor Jesus Cristo. Cartas e livros inteiros são destinados a este tema, como
por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, o livro de Apocalipse, se destina inteiramente para falar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E um capítulo inteiro de Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13, Lucas 21, são dedicados a este assunto da volta do Senhor Jesus Cristo. A história, ela segue uma linha reta, ela não é cíclica, ela não fica dando voltas, ela tem um objetivo. A história deste mundo, ele começou, e a história deste mundo também ela vai terminar, ela segue o seu rumo, já determinado por Deus. Os gregos, os hindus acreditam que o mundo ele dá volta, né? Vivem um nirvana, é cíclica, mas a história contada pelo cristianismo, a história escrita por Deus, ela segue um rumo, uma linha reta, regida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ou pelo Senhor nosso Deus. A primeira vinda de Cristo instaurou ou inaugurou o que nós podemos chamar os últimos dias, né? Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, já começou o processo das últimas coisas. O mundo já começou então a acabar, podemos dizer assim, o fim do mundo cada vez mais está próximo. A partir do momento em que Jesus Cristo veio a este mundo, o final do mundo também já foi decretado. É como nós, a cada dia, a cada ano nós fazemos aniversário, então a cada dia nós estamos mais perto da velhice e mais perto também da morte. Então, a cada dia que passa, a volta do Senhor Jesus Cristo se torna uma realidade maior. Jesus Cristo está voltando? Sim, ele está voltando e ele vai voltar. Essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo vai marcar o fim dos dias, ou como podemos dizer, o fim do mundo, né? Essa é a mensagem bendita, é uma mensagem de esperança para a igreja. Muito embora a gente consiga perceber alguns irmãos nervosos, alguns irmãos que ficam até com medo de ler Apocalipse, ou de ouvir algo a respeito de escatologia, das últimas coisas, Jesus Cristo vai voltar, vai acabar o mundo, mas para nós que somos cristãos, essa deve ser uma esperança grandiosa. Tessalonicenses 2, versículo 13 diz: a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, esse dia da manifestação da glória do nosso Deus, grande Deus, do Salvador Jesus Cristo, deve ser algo esperado, deve ser algo que cria uma certa ansiedade por nós cristãos, porque é a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre este mundo pecador. É quando o nosso corpo ele vai receber um corpo glorioso e habitaremos na casa do nosso Deus para todo o sempre. Então, todo cristão precisa esperar ansiosamente pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Qual é o tempo, né, que quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar? Uma coisa é certa, Jesus Cristo vai voltar. Acompanhem comigo o texto de João 14, versículo 1 e 3, para mim, um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Jesus, ele afirma: eu vou para a casa do meu Pai, mas eu vou voltar, porque onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Então, Jesus Cristo vai voltar, essa é uma certeza. A grande pergunta é: quando se dará a vinda do Senhor Jesus Cristo? Muitas pessoas ao longo da história afirmaram a volta do Senhor Jesus Cristo, colocaram dia, hora, ano, quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E muitos deles fracassaram. Por quê? Porque não nos é permitido saber esse tempo exato. Talvez um dos mais famosos seja o William Miller. Ele foi a sua hermenêutica bíblica deu início ao movimento adventista, tá? Mas ele, após estudar alguns anos de teologia, ele chegou a uma conclusão,
que o Senhor Jesus Cristo voltaria dia 21 de março de 1843. E também em 21 de como errou, aí depois foi para 21 de março de 1844. Jesus não voltou em nenhuma destas datas, nada mudou. Ele sofreu um fracasso, mas mesmo assim existiu um movimento em torno da teologia dele que deu início ao nascedouro da igreja adventista. Mas ao longo dos anos, e sempre está aparecendo uma ou outra afirmando: eu sei quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Em certa ocasião, no Monte das Oliveiras, os discípulos questionaram ao Senhor Jesus Cristo sobre os acontecimentos do fim. Está registrado em Mateus 24:3, que diz: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Assim como nós, os discípulos também interrogaram o Senhor Jesus Cristo para saber quando se dará o fim, quando o Senhor Jesus Cristo vai retornar. A resposta do Senhor Jesus Cristo foi: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. Então, não nos é autorizado saber quando será o fim. O tempo que o Senhor Jesus Cristo retornará. Mas, embora não seja permitido nós saber, nós temos sinais a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, embora o fato da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o retorno de Cristo, seja algo confirmado, muito claro na palavra de Deus, as Escrituras não nos dá o tempo, não nos é revelado esse tempo. A única coisa que se pode dizer com certeza, com base nas Escrituras, é que o Senhor Jesus Cristo, ele voltará. No entanto, devemos vigiar e aguardar com atenção esse grande dia chegar. Na verdade, nossa salvação está mais perto agora do que quando nós começamos a ser cristão. Quando eu falo dessa salvação, a salvação para a vida eterna, a salvação completa. Porque nós já somos salvos, mas ainda não somos completamente salvos. Por quê? Porque ainda estamos neste mundo. A consumação da nossa salvação se dará no novo céus e na nova terra. Isso está registrado na Bíblia, lá em Efésios 1. Nós vemos isso muito claramente. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele nos resgatar, finalmente seremos salvos. Mas preste atenção nisso, tá? Não vá sair dizendo por aí: o pastor Sidney disse que ainda não sou salvo. Nós já somos salvos, tá? Mas a concretização dessa salvação, já é assinada a nossa salvação, vai ser concretizado quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Um exemplo disso: nós já estamos no reino de Deus, mas de fato estaremos no reino de Deus quando estivermos no novo céu e na nova terra, tá bom? Então, hoje nós vivemos esta esperança de que o Senhor Jesus Cristo ele vai retornar. Não podemos saber quando ele vai retornar. É por isso que precisamos estar vigilantes com relação a esse grande dia. E o Senhor também não nos deixou abandonados com relação a sinais. Ele disse que haveria sinais a respeito de sua vinda. Então, preste atenção, nós vamos falar um pouco sobre isso. Jesus revelou uma série de sinais que demonstram tanto a graça de Deus, quanto também o julgamento de Deus, registrados em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Bom, embora tenha uma lista de sinais que até parece uma sequência, nós temos, por exemplo, anticristos lá em Mateus 24, do 4 até o 5, quando ele diz: olha, cuidado, ninguém engane vocês, pois muitos aparecerão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Haverá rumores de guerras. No versículo 6 de Mateus 24, haverá tribulação no versículo 10, 12, versículo 24, mudanças nos céus, mudanças cósmicas no versículo 29 de Mateus 24, mas isso não implica necessariamente que isso ocorrerá em uma ordem cronológica. Aconteceu guerra, agora vai acontecer isso. Não, essas coisas, nós perceberemos estas coisas e
inspirados pelo Espírito Santo, nós vamos perceber, eu creio que vamos perceber que quando começa a surgir muito destas coisas, dos rumores de guerras, anticristos, tribulação, mudanças cósmicas nos céus, nós vamos perceber epidemias, Jesus Cristo está retornando, Jesus Cristo está voltando. Alguns desses acontecimentos narrados em Mateus, Marcos, Lucas já aconteceram, outros ainda vão acontecer. O fato é que nós somos chamados a prestar atenção no que está acontecendo no mundo, porque Jesus Cristo, ele está voltando. De acordo com o pastor, teólogo, professor Anthony Hoekman, ele agrupou em 3 tipos a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá? Em 3 títulos. O primeiro deles diz respeito a sinais que evidenciam a graça de Deus. Quando que Jesus Cristo estará voltando? Quando será o retorno do Senhor Jesus Cristo? Preste atenção nestes títulos. O primeiro deles, sinais que evidenciam a graça de Deus. Então, qual o primeiro sinal? A proclamação do Evangelho a todas as nações. Mateus 24,14 diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Ou seja, a proclamação do Evangelho vai alcançar todo o mundo. E quando esse Evangelho chegar a todo mundo, então chegará ao fim. Isso se torna uma tarefa fácil para os dias que nós estamos vivendo, porque primeiramente pelo transporte. Avião, nós podemos chegar rapidamente em qualquer lugar, nós temos carros, nós temos moto. Não apenas isso, nós temos a internet que facilita com que o Evangelho chegue a todos os lugares de uma forma também rápida. Um outro ponto é a salvação da plenitude de Israel, ou seja, baseado em Mateus 10, 23, Romanos 11, do 25 e também ao 26. Eu gostaria de ler Romanos 11, do 25 ao 26, para poder explicar melhor este ponto, a salvação da plenitude de Israel. Romanos 11, 25 diz: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. É o momento que nós estamos vivendo, a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esse texto é um texto um pouco difícil para interpretação, mas de um grosso modo, é que vai chegar um tempo em que os judeus eles serão salvos. A salvação retornará para os judeus, eles se arrependerão. Quando acabar esse período dos gentios, esse momento que estamos vivendo, vai haver uma conversão, não da nação de Israel, mas do povo, das pessoas israelitas, da massa populacional de Israel. Eles alcançarão a salvação. Então, nesse momento também é o anúncio da chegada do fim. Um outro título diz respeito à oposição de Deus, o quanto esse mundo vai se colocar em oposição a Deus. Primeiro vai ficar claro através das tribulações, né? Como as pessoas vão sofrer tribulação e ninguém vai buscar a Deus, vão ficar distantes de Deus. Cada vez mais as pessoas vendo desastres, vendo a epidemia batendo nas portas, mas você não vê as pessoas buscando a Deus. Na verdade, elas começam a se colocar cada vez mais contra Deus. Nós vamos ver apostasia e falsas igrejas surgindo, pessoas deixando o evangelho, deixando as igrejas. Nós vamos ver o anticristo surgir, pessoas se colocando no lugar do Senhor Jesus Cristo, em oposição ao Senhor Jesus Cristo. E eu também vejo uma marca muito evidente nos dias que nós estamos vivendo hoje. A oposição à palavra de Deus tem crescido cada vez maior. O cristão já não tem mais espaço. O cristão sempre tem alguém contra ou em oposição aos cristãos. Nós vemos políticos, nós vemos jornais, nós vemos autoridades contra aquilo que o cristianismo prega. Então isso tem
tem se tornado cada vez mais evidente. E durante essa epidemia, essa pandemia que estamos vivendo, nós não estamos vendo as pessoas procurando as igrejas ou o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós estamos vendo as pessoas cada vez mais se distanciando do verdadeiro evangelho. E o último sinal da evidência do retorno do Senhor Jesus Cristo são os julgamentos divinos, tá? Guerras, lá em Mateus 24, 6 e 8, terremotos, fomes, epidemia. Então, você pode me dizer, pastor, mas durante toda a história existiu guerras, terremotos, fomes, até mesmo Perdão. De fato, sempre existiu. O fato é que quando você escuta sobre guerras, você vê terremotos, epidemias, você está sendo lembrado de que o Senhor Jesus Cristo ele vai retornar, que ele vai voltar. Então, quando você escuta esses rumores, prepara teu coração, porque o Senhor Jesus Cristo não demora em voltar, tá? Então, esses são lembretes, essas coisas que acontecem serão lembretes de que o Senhor Jesus Cristo de fato irá voltar. E quando elas se intensificarem, se tornarem muito mais fortes, então estará muito mais próximo o tempo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, esse foi, como eu já disse para vocês, uma introdução, um aperitivo para nos despertar, e eu espero que tenha chegado a esse objetivo com relação à nossa escola bíblica dominical, da série de mensagens, escatologia e uma vida de santidade. Por quê? Porque eu não quero apenas apresentar a escatologia bíblica e falar a respeito das últimas coisas, sem uma reflexão sobre a nossa vida em santidade. Inclusive, até mesmo este vídeo, eu gostaria que você pudesse refletir sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará, e para levar os cristãos. Então, enquanto nós vivemos esta vida na espera, ou fazendo nossas coisas diárias, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, indo para o trabalho, indo para a igreja, nós não podemos ficar apenas parados, esperando uma vida ociosa, relapsa com relação à volta de Cristo. Pelo contrário, devemos produzir cada vez mais obediência e adoração a Deus, porque nós sabemos que Ele vai voltar. Devemos também ter um sentimento, um desejo de proclamar o evangelho aos incrédulos, às pessoas que precisam ouvir de Cristo, porque se Jesus Cristo voltar e elas não tiverem se convertido, elas vão para o inferno. Esta é a realidade da palavra de Deus. Eu tenho pessoas na minha família que precisam se converter. Então, se elas não se converterem, infelizmente, a condenação é o inferno. E essa é uma realidade também presente na palavra de Deus. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. É por isso que é o nosso dever, nossa responsabilidade pregar, proclamar o evangelho. A cada nova geração deve estar atenta com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa nossa geração que nós vivemos hoje, nós precisamos estar atento. Jesus Cristo pode voltar hoje, Jesus Cristo pode voltar amanhã. A geração dos meus filhos, a próxima geração, ela precisa ficar atenta que Jesus Cristo pode voltar. Dos meus netos, precisa ficar atenta porque Jesus Cristo pode voltar. A cada geração nós somos chamados a sermos vigilantes com relação à palavra de Deus. E aí vai uma pergunta para você. Como você tem vivido como um verdadeiro servo de Deus? Você ama o Senhor Deus? Você anseia pela vinda do Senhor Jesus Cristo? Você está preparado? Você está se preparando? Você está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo em santidade, em justiça, amor, esperança, trabalho, servindo a Deus, servindo a igreja? Você está pronto para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Se você chegar diante do Senhor Jesus Cristo, Ele perguntar para você, por que razão eu devo deixar você entrar nos céus? Você saberia responder a esta pergunta? Eu espero que sim, meu irmão. Porque essa pergunta, ela tem uma resposta correta. E essa resposta correta vai me dizer se você de fato conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude a responder estas perguntas e outras que podem surgir.
que possamos experimentar dia após dia uma novidade de vida, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Então vejo você no próximo domingo na igreja, onde nós faremos a introdução, onde nós começaremos, né, a escatologia bíblica e a vida de santidade. Compartilharemos ali também de um momento com o lanche com os meus irmãos, tá bom? No final receberemos certificado. Bom, é isso aí, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, por este momento com a tua igreja, Senhor, com os meus irmãos. Espero que tenha sido uma aula proveitosa, Deus amado, e que teu Espírito Santo tenha nos fortalecidos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, teu amor em nossas vidas, ó Pai, que sejamos sempre fortalecidos na força que vem do teu poder, ó Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, que tenhamos em nossa mente, ó Pai, a certeza de que o Senhor irá retornar e nós precisamos viver a presente vida numa novidade de vida, buscando uma vida de santidade, de justiça, de amor, de esperança, de trabalho, de serviço para a tua obra, Senhor Deus. Que não sejamos envergonhados pelo nosso proceder, pelo contrário, Senhor, que vivamos, ó Pai amado, da maneira digna do chamado que temos recebido de Ti. Assim eu oro, Deus, agradecido em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus.